Um outro tipo de impacto ambiental é a questão do agravamento do efeito estufa. E aí o que a gente tem que levar em consideração, que eu sempre falo para vocês? O efeito estufa ele não é um problema. O efeito estufa é o que mantém, é um fenômeno natural que mantém a vida na Terra devido ao aquecimento da Terra, tá? Esses gases de efeito estufa, eles enviam de volta parte dos raios solares que chegam até a Terra. Então, assim, os gases que formam a atmosfera captam uma parte da luminosidade e do calor proveniente do Sol e reemitem uma parte dele, tá? O que acontece é que, com o agravamento, com o excesso de aumento de produção de gases e aumento da camada da atmosfera, a gente pode ter um aumento da intensidade desse processo. Ou seja, ao invés de pegar uma parte da luminosidade e do calor e reemitir o resto, a gente absorve muito mais, tá? E leva, então, consequentemente, ao aumento da temperatura global. Como consequência, a gente tem o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, o aumento da temperatura, enfim. Então, é o que eu disse. O efeito estufa, ele não é um problema, tá? Mas o agravamento do efeito estufa, sim, acaba gerando problemas maiores pra gente. Um outro fator, um outro impacto ambiental que nós temos é o caso da pesca predatória, que é a exploração desenfreada tanto de peixes quanto moluscos, crustáceos e outros animais, tá? Então, assim, existem regiões que permitem a pesca, né? Então, pesca de alguns peixes, crustáceos e tal. O problema é que quando a gente retira muito esses animais, eles fazem parte lá de uma cadeia, eles fazem parte de uma teia alimentar. Consequentemente, eu tô tirando o alimento de outros animais que estão ali. E aí a consequência não é só para aquela espécie que eu tô retirando, mas sim para todo um ecossistema, né? Tanto as espécies que dependem dela para ser controlada a proliferação, né? Quanto as espécies que se alimentam desses organismos, tá? Então lembrem-se que toda vez que a gente tira um animal dentro de uma cadeia ou de uma teia alimentar, o problema ele é muito maior do que pontualmente aí só a retirada desse animal, tá? Bom, agora, os ecossistemas, eles podem ter uma certa resiliência, tá? Resiliência é essa capacidade de voltar, né, ao que era antes, né, no ponto de vista ambiental, sem maiores complicações. Então, por exemplo, o que aconteceria, será, se a gente tirasse o ser humano do ambiente? Então, alguns locais que não contam com a nossa presença, né, nos mostra o que aconteceria. Então, a zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está desocupada desde 1953, em virtude da presença de minas terrestres, né? Então, existem minas e ninguém ocupa aquela região porque não sabe nem onde está a mina, né? De pessoa se explode, tá? Então, é desocupada. Espécies raríssimas voltaram a aparecer nessa região, exemplificando a capacidade de regeneração do ecossistema, conhecido como resiliência ecológica. Então, o ambiente, se o ser humano muitas vezes tira a mão, ele tem a capacidade de voltar a ser parcialmente o que ele era antes, tá? Então, isso é chamado de resiliência do ecossistema. Agora, como é que o impacto ambiental, ele afeta o ecossistema de uma forma geral, né? Então, a gente tem uma curva empontilhada aqui que sinaliza maior estabilidade, né? E a curva dos picos, né? Onde tá mais instável, tá? Então, aqui a gente tem um ambiente de campo e um ambiente de deserto. Quando o campo ele sofre uma perturbação, como é o caso do desmatamento, ele passa por um estado de transição e ele pode se tornar um deserto, tá? Dependendo da intensidade dessa perturbação, ou seja, o que isso quer dizer? Se eu vou lá e desmato uma vez, tá? O campo não vai virar um deserto, a floresta não vai virar um deserto, ela consegue se regenerar. Agora, se eu desmato uma vez, cresce, eu desmato de novo, cresce, eu desmato de novo, eu tenho um processo contínuo de degradação, tá? E aí, ele muitas vezes, a intensidade da perturbação, ela é tão grande, tá? Que eu não consigo mais voltar ao que era antes. Então, ele adquire agora um novo estado de estabilidade. Ele é estável agora como um deserto. Eu não volto mais ao que era antes. E aí, esse ambiente acabou perdendo o processo, então, de resiliência, que é essa capacidade dele voltar a ser o que ele era antes. Então, quando as perturbações elas são muito intensas, as modificações elas são drásticas e o sistema, então, ultrapassa esse limiar crítico. Ou seja, ele chega a um ponto que ele não consegue mais voltar, tá?
No caso do campo, viraria definitivamente uma área de deserto, e nesse caso, somente uma intervenção extrema, né? Então, o ser humano aí entrar para melhorar, tá? Então, reintroduzir espécies nativas, e aí fazer um rearranjo total nesse ambiente para que esse ambiente pudesse voltar a ser o que ele era antes. Esse processo de recuperação, né, do ambiente, ele é demorado e ele tem um custo muito elevado, tá? Tanto um custo de tempo quanto um custo muitas vezes financeiro. Por isso que na maioria das vezes é melhor a gente prevenir, tá? E esse processo de recuperação, ele se dá através de um processo chamado de sucessão ecológica. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma floresta desmatada, né? Aí eu tenho essa floresta na fase inicial, né? Que é a colonização por espécies pioneiras, como gramíneas e arbustos. Não tem como, de uma região meio deserta, eu querer colocar árvores de grande porte. Por quê? As árvores de grande porte, ela exige mais do solo, ela exige mais água, mais nutrientes, que não vai acontecer nesse momento aqui, porque o solo ainda está debilitado. Então, o que é feito? É colocado gramíneas, plantas de pequeno porte, arbustos, né, nessa fase mais inicial, para começar a colonizar esse processo, essa região, começar a desenvolver toda essa questão ecológica aí e voltar a recuperar esse solo. O solo está recuperado, conseguimos as plantas iniciais, pois bem, a gente vai para a fase intermediária. Nessa fase intermediária, a gente tem as espécies mais exigentes, né? Formando uma vegetação um porte um pouco maior. Por quê? Porque aquelas plantas menores já formaram a base para essas plantas começarem a se instaurar nesse ambiente. Pois bem, resolvido, a gente tem plantas de médio porte, agora a gente começa a estabelecer florestas de grande porte, com uma diversidade semelhante à floresta original. Ou seja, isso é um processo que demanda tempo, isso é um processo gradativo. Por isso que a melhor opção é a gente sempre tentar controlar o ambiente para não desgastar ele tanto, para a gente não ter que realizar esse processo de sucessão ecológica. Isso aqui, gente, acontece de forma natural, tá? Só que, obviamente, né, se eu tô falando de um processo totalmente natural, o tempo que isso vai levar é muito maior do que se eu tiver uma interferência humana aí, tá bom? Bom, essa primeira parte da aula ficou um pouquinho mais curta, mas a gente já tem algumas atividades para serem realizadas, tá? Então, ela ficou um pouco mais curta no que diz respeito ao tamanho dos vídeos, né? Mas as atividades, elas vão dar uma boa complementada nisso que eu tô falando e a gente corrige na live, tudo bem? A partir de agora, bons estudos!